E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William e hoje nós teremos uma aula sobre verbos e conjugação verbal. É a nossa aula de português. Se você quiser saber de tudo, vem comigo! Correr, brincar, andar, pular. O que é que essas palavras têm em comum? Todas elas indicam ação. Indicam atitudes que nós tomamos, não é verdade? Então, todas essas palavras que indicam ação são chamadas de verbos. Então, quando nós temos uma palavra que indica qualquer ação que nós tomamos, nós chamamos essa palavra de verbo. Os verbos, eles têm os seus nomes. E para nós sabermos os nomes do verbo, nós utilizamos o infinitivo. O infinitivo são os verbos terminados em AR, que é a primeira conjugação, ER, que é a segunda conjugação, e IR, que é a terceira conjugação. Dizemos que todos os verbos que terminam em AR formam parte da primeira conjugação. Cantar, chorar, estudar, brincar, comprar. A segunda conjugação reúne os verbos terminados em E. Correr, comer, querer, tecer, aprender. Excelente! E os verbos da terceira conjugação são os terminados em IR. Partir, destruir, sair, desistir, repartir. Como assim o nome do verbo, né? Nós utilizamos o infinitivo. Então, por exemplo, brinquei. O verbo brinquei, ele está conjugado. E o seu infinitivo é brincar. Lembra, ele sempre termina com AR, ER ou IR. Todas as palavras, e é claro também os verbos, têm uma parte que nunca muda. Essa parte é a raiz. Por exemplo, ontem corremos muito. Qual é o verbo? Corremos. E o infinitivo, correr. Ótimo! Se tirarmos a terminação que ER, fica a raiz da palavra que é cor, a parte do verbo que nunca se modifica, mesmo que a gente diga corremos, corri, correrão, corriam. Toda ação, pessoal, ela indica um número. Como assim? Significa que ela pode ser praticada por uma pessoa ou por mais de uma pessoa. Quando ela é praticada por uma pessoa, nós dizemos que o verbo vai estar no singular. E quando ela é praticada por mais de uma pessoa, nós dizemos que o verbo vai ser conjugado no plural. Então, singular, uma pessoa, plural, mais de uma pessoa, certo? Também devem saber que os verbos nos indicam quem faz a ação. Pode ser a primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu pulo a corda. Também pode ser a segunda ou terceira pessoa do singular. Você pula a corda ou ele pula a corda. Primeira é a pessoa que fala. Segunda é a que escuta ou a quem se dirige. E terceira é a pessoa de quem se fala. A primeira pessoa do plural é nós, porque somos os que falamos, os que contamos que pulamos. Vocês, aos que falamos, e eles, de quem estamos falando. Para conjugar os verbos, nós vamos utilizar uma outra classe de palavras que nós já estudamos, que são os pronomes. Em especial, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E aí nós vamos observar como é que esses verbos vão se comportar. As conjugações verbais, né? E os tempos verbais. Eles indicam ação, eles podem ser conjugados nos diferentes tempos verbais, que são eles o passado, ou também chamado de pretérito, o presente e o futuro, ou seja, ações que já aconteceram, ações que estão acontecendo e ações que ainda vão acontecer. Sempre devem levar em conta que o verbo tem que ter concordância com o número do substantivo. Se eu dizer elas, o verbo é pulam. Se dizer ele, o verbo é pula. Sempre temos que respeitar o singular e o plural. Por exemplo, o verbo brincar, que foi o verbo que nós começamos aqui a aula. Então, o verbo brincar, ele está no infinitivo. Como é que eu faço para conjugar? Eu pego todos os pronomes pessoais do caso reto, né? Coloco eles ali numa fileirinha e aí então eu vou conjugar esses verbos. No passado, no presente e no futuro. Como é que fica o verbo brincar no passado? Vamos lá? Eu brinquei, tu brincastes,
ele ou ela, né, brincou. Aí, nós brincamos, vós brincastes, eles ou elas brincaram. Então a gente conjugou esses verbos no passado. E como é que ficaria o verbo brincar no presente? Vamos ver. Eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincastes, eles ou elas brincam. E se eu pegar e colocar e conjugar o verbo brincar no futuro, como é que ficaria? Eu brincarei, tu brincarás, ele brincará, nós brincaremos, vós brincareis, eles brincarão. Vocês perceberam uma coisa? Quando tá no passado e no presente, na terceira pessoa, né, que é ele ou ela, eles ou elas, fica com a letra AM. E quando tá no futuro, fica com a letra AO e um tiozinho. Isso significa que quando o verbo conjugado, né, na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, terminar com a letra AM, significa que ele está sendo conjugado no passado. E se estiver com a letra AOTIL, significa que ele está sendo conjugado no futuro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né? Que vocês possam estar respondendo todas as atividades, me mandando, beleza? Tchau, pessoal, até a próxima!